Efésios, capítulo 1, do 19 até o 23, assim diz o texto sagrado. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pai, mais uma vez na tua santa presença, eu suplico o auxílio do teu Espírito Santo, para que eu possa ser um vaso de barro, um instrumento nas tuas mãos, para que edificar a tua igreja, para fazer com que as verdades que foram reveladas através da tua santa palavra, eu possa agora elucidar, eu possa transmitir e fazer com que se torne claro para a tua igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, por eu ter a certeza que o teu Espírito habita em mim, por eu ter a certeza que o Senhor está comigo, eu suplico, ó Pai querido, o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito que em mim habita, para que eu possa ministrar a tua santa palavra. E os teus filhos que também têm o teu Espírito, que eles possam, ó Pai querido, ter o discernimento para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O capítulo 1 do livro aqui de Efésios, ele pode ser dividido em três partes. Do verso 1 e o verso 2, nós temos aqui a saudação de Paulo. Do verso 3 até o verso 14, Paulo então ele discorre sobre as bênçãos que nós temos recebido da parte de Deus através de Jesus Cristo. Ele inicia no verso 3, mostrando essas bênçãos que nós temos recebido de um modo geral. Ele diz no verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a partir do verso 4 até o verso 14, ele então mostra quais são essas bênçãos. Essas bênçãos têm a ver com o nosso passado, no qual nós fomos predestinados. Ele diz aqui no verso 4 e no verso 5 acerca da nossa eleição, da nossa predestinação, algo que ocorreu antes mesmo que houvéssemos nascido, visto que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. É o que está aqui no verso 4 e no verso 5. E ele mostra mais adiante que o propósito de nós termos sido predestinados foi para a nossa redenção, no qual nós fomos então redimidos em Cristo Jesus. Ele fala aqui no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E mostra que também essas bênçãos, elas vão se concretizar onde todas as coisas irão convergir para Cristo. Ele diz isso então no verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como a que estão na terra. Então, do verso 4 até aqui o verso 14, ele passa a descrever, a mostrar então essas bênçãos no qual nós temos recebido em Cristo Jesus. Para que isso se torne mais claro, para que nós tenhamos um maior entendimento, Paulo então, ele faz uma oração, ele ora a Deus, para que através do Espírito Santo, nós tenhamos uma compreensão melhor de quais são essas bênçãos. Ele faz isso do verso 15 até o verso 23. Do verso 15 ao verso 23 é um bloco só, é uma proposta só, no qual nós deveríamos ter colocado aqui uma mensagem que abrangeria do verso 15 até o verso 23. Mas por uma questão de tempo, nós
fizemos essa mensagem em duas partes. Nós falamos do verso 15 ao verso 18, na última oportunidade que aqui pregamos, e hoje então nós estamos dando continuidade aqui do verso 19 até o verso 23, somente para que nós pudéssemos aqui nos contextualizar dentro da mensagem que nós pregamos na última ocasião que estivemos, que nós começamos então a partir do verso 15, onde ele diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há. Por isso aqui no verso 15, Paulo ele mostra o motivo que o levou a orar, que foi o fato dele ter ouvido acerca da salvação dos irmãos, que está aqui no verso 13, e que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O fato dele ter ouvido que os efésios haviam sido salvos, haviam crido no evangelho, isso levou Paulo então a orar. É o que ele diz aqui no verso 15: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há. E ele corrobora que verdadeiramente houve uma salvação entre eles, porque é mostrado ali o fruto da salvação, que é o amor que ele tem uns para com os outros. Ele diz no verso 15: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós. O fato dele estar orando e dando graças a Deus, ele reconhece que tanto a fé como o amor que os efésios tinham era oriundo de Deus, vinha pela graça de Deus sobre eles. E no verso 16 ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. O verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quando você ver aqui a palavra espírito no verso 17, você tem que entender que está se referindo ao Espírito Santo. As nossas traduções colocam ali espírito de forma minúscula, mas uma melhor tradução seria de letra maiúscula. Esse Espírito no qual nos é dado é o Espírito Santo, no qual ele nos dá a sabedoria e a revelação para que nós pudéssemos compreender o que Deus ele nos revelou através da sua bendita palavra. Nós falamos que nós por nós mesmos não temos condições de conhecer a Deus, a não ser que Deus ele se deixe ser conhecido, e Deus assim ele faz através das escrituras sagradas. Paulo então ele ora para que os efésios, para que a igreja receba essa atuação do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação na vida deles, revelando Deus a eles. E a forma de Deus a forma do Espírito Santo revelar Deus a nós, ele diz aqui no verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ou seja, para que nós venhamos conhecer a Deus, nós não conhecemos a Deus através de uma revelação nova, mas sim através das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, no verso 18, ele ilumina, ele abre o nosso entendimento, ele faz com que nós, ao lermos as Escrituras Sagradas, possamos compreender as Escrituras Sagradas, visto que só quem consegue compreender a palavra de Deus é quem tem o Espírito Santo, pois somente através da iluminação do Espírito Santo, somente através da iluminação do Espírito Santo nós conseguimos conhecer, entender a Deus. Então, o verso 18, ele ora para que o Espírito Santo ilumine os olhos do vosso entendimento. Com qual objetivo? Para que saibais. O Espírito Santo então ilumina o nosso entendimento para que nós venhamos conhecer, para que nós venhamos saber. Ele diz acerca da nossa vocação e acerca do que Deus ele tem preparado por nós, que é a nossa herança, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação
entendemos que todos nós temos uma vocação, entendemos que todos nós somos chamados com algo específico para nossas vidas, e Deus então ilumina, faz com que nós venhamos entender, saber qual é a nossa vocação, a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós temos uma herança no qual nos foi preparada, e a certeza que nós vamos herdar essa herança é pelo fato de nós termos o penhor, o Espírito Santo que nos foi dado. Chegamos então agora no verso 19, que é o texto no qual nós vamos explanar esta noite. Ele começa então aqui no verso 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse e qual, você pode perceber que ele está dando continuidade ao que ele já vinha falando, ele está dando continuidade ao propósito de sermos aqui iluminados pelo Espírito Santo, e o propósito pelo qual nós somos iluminados pelo Espírito Santo é para nós sabermos. Olha aqui o verso 18: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Ele está dando continuidade para que nós venhamos saber qual é a nossa vocação, para que nós venhamos saber qual é a glória da herança dos santos e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ele quer que nós venhamos saber qual é o propósito desse poder que foi dado a nós. Este poder no qual foi dado a nós, para que nós, no qual Paulo, ele quer que nós venhamos saber, isso através da iluminação do Espírito Santo. Esse poder está ligado aqui, está se referindo ao que ele falou do verso 13 até o verso 15, acerca da nossa salvação. Vamos ler aqui do verso 13 ao verso 15. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, pelo fato de nós termos sido salvos, pelo fato de nós termos crido, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, devido a isso, ele ora para que nós sejamos iluminados, e para que nós venhamos saber qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Algo que devemos saber é que a salvação não é uma apólice contra o inferno. O fato de Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, o fato de Deus nos ter salvo em Cristo Jesus, isto não é uma apólice contra o inferno. A salvação é a manifestação do poder de Deus sobre nós. Para que nós viéssemos ser salvos, Deus ele manifestou o poder dele sobre a nossa vida. Calvino, falando acerca desse texto, ele diz: o poder de Deus se exibe quando somos trazidos da morte para a vida, e quando, sendo nós filhos do inferno, somos transformados em filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Entenda, somente pelo poder do Espírito Santo, esse poder que está aqui no verso 19, somente pelo poder do Espírito Santo em nós podemos ser novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Somente pelo poder, pela essa sobreexcelência, grandeza do poder de Deus sobre nós,
os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, somente devido a esse poder, que é o poder do Espírito Santo em nós, nós fomos tirados da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somente pelo poder do Espírito Santo em nós, que nós nos tornamos filhos de Deus. Foi necessária a manifestação, a sobreexcelência, grandeza do poder sobre nós, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 3, o verso 3 e o verso 5 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Paulo, ele ora para que o Espírito Santo, ele venha iluminar a nossa mente, e ao iluminar a nossa mente, nós venhamos saber qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. É um poder sobre as nossas vidas, não é um poder para nós usarmos, é um poder que foi manifesto da parte de Deus em nós, nas nossas vidas, e é somente pelo poder do Espírito Santo em nós que nos foi tirado um coração de pedra e nos foi dado um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, o verso 26 diz: herdar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Paulo, ele ora para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, e em assim fazendo, nós venhamos saber, nós venhamos entender a necessidade da manifestação do poder de Deus sobre nós. É interessante notar que a palavra que Paulo ele usa aqui no verso 19, quando ele fala sobre o poder de Deus, a palavra que ele usa é a palavra dunamis. É a mesma palavra que nós encontramos em Atos capítulo 1, o verso 8, onde Jesus ele se refere ao Espírito Santo que será nos dado, no qual nós, ao recebermos o Espírito Santo, nós iríamos fazer parte do corpo de Cristo, nós seremos batizados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8 diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. A palavra virtude ali é a mesma palavra que está aqui no verso 19, que foi traduzida por poder. É a palavra dunamis, é a manifestação, é o dunamis, é o poder do Espírito Santo sobre nós. E quando então eles foram batizados, receberam o Espírito Santo, eles fizeram parte do corpo de Cristo. É o que Paulo ele está dizendo aqui no verso 19. Esse Espírito que é o penhor, esse Espírito que nos foi dado, devido a nós termos crido, conforme diz aqui no verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo sobre nós, é o que ele diz aqui no verso 19. Quando nós recebemos esse poder então, que muda o nosso coração, esse poder que nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse poder que faz com que nós venhamos ser nova criatura, esse poder que nos transforma
de inimigos de Deus, para sermos então filhos de Deus. Paulo, ele quer que nós saibamos que a salvação não é uma apólice contra o inferno, mas é a manifestação do poder de Deus sobre nós, que nos transforma e que nos faz sermos então filhos de Deus. Paulo aqui, ele ajuntou adjetivos para falar sobre o poder de Deus, e nos versos seguintes ele quer que nós entendamos quão grande, quão maravilhoso é este poder. Então ele traz aqui algumas ilustrações, algo no qual ele quer fazer com que seja incutido em nossa mente quão maravilhoso, quão grande, quão excelente é este poder de Deus. Ele diz então que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, é o mesmo poder que fez Jesus assentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo e qualquer outro poder. E ele também ilustra nos versos seguintes, mostrando que é o poder que fez Cristo cabeça da igreja e sobre todas as coisas. Foi esse poder que nos foi dado para nós então sermos agora filhos de Deus. Paulo, ele ora para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, e assim o fazendo, nós venhamos saber e entender que o poder de Deus, a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, foi em virtude de nós termos crido que nos foi dado então a salvação e o Espírito Santo. Interessante, aqui no verso 19, quando ele fala aqui, os que cremos, quando ele usa aqui esse verbo, ele usa o verbo, os que cremos, no particípio presente. Ao mencionar a fé no particípio presente, Paulo, ele está aqui enfatizando a necessidade de um desenvolvimento contínuo da fé, para nós compreendermos o poder de Deus. O que Paulo, ele está mostrando aqui é que a fé e o conhecimento, eles devem andar juntos, um depende do outro. A fé, ela não pode crescer sem uma base firme de um conhecimento. Nós cremos, mas temos uma base sólida, nós sabemos em quem nós temos crido. A base da nossa fé são as Escrituras Sagradas, é a palavra de Deus. E o conhecimento sem uma fé faz com que esse conhecimento se torne estéril. Nós precisamos então da fé e do conhecimento andando junto. E qual é a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Esse poder que transformou o nosso coração, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse poder que nos fez então agora sermos filhos de Deus, esse poder que nos fez agora sermos nova criatura. Paulo, ele mostra que é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas para que Cristo ele fosse ressuscitado, antes houve a necessidade dele impedir o processo de putrefação do corpo. Atos capítulo 2, o verso 27 diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E depois dele então impedir esse processo de putrefação e ressuscitar a Cristo, ele deu a Jesus um corpo glorificado. Apocalipse capítulo 1, do 13 ao 15 diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e na sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente.
como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O Cristo que ressuscitou agora com um corpo glorificado, e para que ele tivesse sido ressuscitado, foi manifesto esse poder, o mesmo poder que nos fez então sermos transformados, que fez de nós sermos chamados filhos de Deus, que fez de nós sermos nova criatura. É o poder que ressuscitou a Cristo, que ressuscitou em Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Cristo, ao estar aqui à direita de Deus, isso não está demonstrando uma condição física, mas o que Paulo ele quer nos dizer é o maior grau elevado que Cristo está, é a posição mais elevada que ele poderia alcançar, é uma condição que ele está à direita de Deus. Ele foi investido dessa autoridade, ele foi investido desse poder, é o mais grau condição que ele poderia estar elevado. Ele está assentado à direita de Deus. O sentido é, Deus fez Cristo participante de seu governo, visto que é através de Cristo que ele então executa todo o seu poder. Nessa parte aqui, quando ele fala no verso 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, nós vemos aqui o cumprimento de uma profecia messiânica. Salmo 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés. No Salmo 110, o verso 1, são aqui os inimigos que ficam por escabelo de seus pés. Então entendemos, quando ele diz aqui no verso 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, está se referindo aqui aos demônios, aos anjos caídos. Jesus, ele pisou na cabeça da serpente, ele está acima de todo o poder maligno, de todo anjo mau, de todo principado, potestade, todas as obras imundas espirituais. Ele está acima, ele é Senhor sobre todos os seres malignos, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 diz: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Hebreus capítulo 10, o verso 13 diz: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Esse poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo no maior grau elevado que ele poderia ser, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Continua o verso 21, e de todo nome que se nomeia, de todo nome que se nomeia. Paulo agora ele abrange o domínio de Jesus Cristo, não está tão somente acima dos demônios, mas ele está acima de todo nome que se nomeia, sejam então os anjos bons, seja qualquer ser inteligente que se possa conceber. Jesus Cristo, ele reina supremo, absoluto, majestoso, acima de todo nome que se nomeia. Todo ser vivente, seja espiritual, seja humano, seja demônios, seja anjos bons, qualquer ser vivente, Jesus está acima de todo nome que se nomeia. No verso 21 ele continua: não só nesse século, mas também no vindouro. O que Paulo ele quer que nós entendamos
que o domínio, a supremacia, a grandeza, o poder, a soberania do Senhor Jesus Cristo não é temporal. O seu governo não é temporal, mas o seu governo é um governo eterno, não só nesse século, mas também no vindouro. Ele governa eternamente. Isaías capítulo 9, o verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. O verso 22: e sujeitou todas as coisas a seus pés. O domínio de Jesus abrange o universo material e todos os seres inteligentes, bons e maus, angelicais e demoníacos. Cristo domina sobre o universo e sobre todos os seres. O verso 22: e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Continuando o verso 22: e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Tanto o universo quanto a igreja tem em Cristo como sendo o seu cabeça. Ele é o cabeça, Ele é o governante, Ele é o Senhor supremo, soberano. Ele é o Senhor que reina, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é o cabeça tanto do universo como também da igreja. O verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude de Cristo, porque Ele a enche. Cristo enche a igreja, como também Ele enche o universo. Cristo, Ele enche a igreja, visto que a igreja é o templo de Deus. A igreja é o templo de Deus. Efésios capítulo 2, aqui no verso 21 e no verso 22 diz: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Assim como a glória de Deus enchia o templo de Jerusalém, Jesus Cristo, que Ele é a glória de Deus, Ele enche toda a igreja, através do seu Espírito. Efésios capítulo 4, do 13 ao 15 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18 e verso 19: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele foi ressuscitado pelo mesmo poder que transformou as nossas vidas, e esse poder que o ressuscitou, esse poder o elevou a estar à direita de Deus no maior grau elevado que poderia estar, e Ele está ali nessa condição acima de todo principado, toda potestade, todo nome que se nomeia. Ele é Senhor absoluto, grande, soberano sobre todas as coisas, e Ele é o cabeça da igreja. Verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus, o nosso Senhor, a quem nós o adoramos, a quem nós o engrandecemos, o Senhor absoluto que reina, grande, absoluto, sobre todas as coisas. Uma lição que nós podemos aprender aqui acerca deste texto: nós não servimos a um Deus tribal, mas um Deus todo-poderoso.
Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Deus no qual nós servimos, um Deus que é soberano, que é Senhor, um Deus que reina, um Deus que é grande, que é glorioso, que está acima de todo nome, que está acima de todo ser vivente, o Senhor soberano, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Esse é o Deus no qual nós servimos. Nós não servimos a um Deus tribal, mas um Deus que Ele é todo poderoso. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico ao Senhor que essas verdades no qual o Senhor demonstrou através da sua bendita palavra, ela esteja sendo escrita em nossos corações, que em todo momento nós possamos, ó Pai, nos lembrar a quem nós servimos, a quem nós cultuamos, e quem foi que morreu por nós, e quem é o Deus soberano. Que possamos, ó Pai querido, continuamente nos lembrarmos a quem nós servimos. Isso, ó Pai querido, possa regozijar os nossos corações e fazer com que nós nos alegremos no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito abriu o nosso entendimento, iluminou a nossa mente e fez com que nós conhecêssemos, ó Pai, essas verdades. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho, pelo Teu amor. Obrigado por essas verdades. Eu agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém.